Caríssimos mestres da corrida, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mestres da Corrida. Se você está aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Franco, sou professor aqui do criador do Clube dos Mestres da Corrida e nessa live de hoje a gente vai conversar sobre biomecânica. Biomecânica é muito complicado da gente falar. Eu vou apontar aqui para vocês alguns detalhes que talvez vocês não tenham ouvido falar da forma como eu vou apresentar para vocês. E ao mesmo tempo eu peço, entrem com o coração aberto, com a mente tranquila, para que a gente possa aqui evoluir juntos. Eu sempre falo, né? Ninguém evolui sozinho, então que a gente possa evoluir aqui nesse conteúdo juntos. Então hoje a nossa ideia é falarmos sobre biomecânica da corrida. Tem como mudar? Esse é o primeiro ponto. Teve um tempo atrás, um professor que eu gosto muito, um treinador que eu gosto muito, comentou que ele conseguia mudar a biomecânica dos seus atletas, que era possível, mas eu discordo. E vou mostrar a vocês por que eu discordo. Para fazer essa aula aqui hoje com vocês, eu pesquisei, estudei, além de alguns artigos que eu vou apresentar aqui, também pesquisei sobre esses dois livros, o Mecanismo de Corrida e Análise da Postura e o Biomecânica Básica do Susan Hall. A biomecânica básica ela não é de corrida, o nome já fala, biomecânica básica, mas nos dá algumas informações interessantes em relação à corrida. Então essas são as duas bases que eu tenho aqui de livros para apresentar, para a gente conversar. Quais são as 3 perguntas que eu vou responder hoje para vocês? Primeiro, é possível melhorar a sua performance com a biomecânica? Segundo, é possível reduzir o risco de lesões com a biomecânica, avaliando biomecanicamente a pessoa? E o terceiro ponto, é possível mudar a biomecânica da corrida? Já vou dar um spoiler para vocês. As atuais evidências não dão suporte para confirmar nenhuma dessas questões. Então, se você acredita fielmente que é possível mudar a biomecânica da corrida, melhorar a performance e reduzir o risco de lesão, hoje, nessa live, eu te digo que as evidências científicas que nós temos não dão suporte para a gente confirmar nenhuma dessas questões. Então, não é possível você afirmar que vai mudar a biomecânica do seu atleta, principalmente na nossa situação, os atletas recreacionais. Abre um parênteses aqui, podemos pensar em mudar a biomecânica, melhorar a biomecânica quando são crianças. Começar a treinar crianças, essa corrida, aí sim você pode pensar nessa melhora, nessa mudança biomecânica. Ensinar a criança a correr de uma forma um pouco melhor. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas que eu trabalho e os mestres da corrida que nós temos no clube, que trabalham basicamente com atletas recreacionais, que começam a correr depois de 25, 30 anos de idade, não tem como a gente afirmar que muda a biomecânica da corrida de uma pessoa. Vamos continuar. Os corredores tendem a se tornar mais econômicos simplesmente correndo de forma consistente. Quanto mais corremos, tendemos a otimizar inerentemente nossa biomecânica com base em nossa anatomia e nossos históricos de lesão. Daqui a pouco eu vou fazer outra pergunta para vocês. Por que a gente faz educativo? Qual o objetivo do educativo? Se eu não consigo mudar a biomecânica do meu atleta, se eu não consigo mudar essa biomecânica. E aí, como coloca aí o meu amigo professor Marcos Vinícius, lembrando em relação, ele faz muitas postagens interessantes, quem quiser segue lá o professor Marcos Vinícius, da Universidade Federal de Juiz de Fora, um grande amigo, mas também uma referência que eu tenho dentro da área do treinamento da corrida. No caso das crianças, né, como ele colocou aí, a gente tem que lembrar em relação ao volume de treinamento, quanto que a criança pode treinar. Mas aí, professor Marcos e demais colegas, não vou entrar nessa seara agora não, que senão a gente vai entrar por outro caminho que é volume de treinamento, e hoje eu quero ficar aqui na biomecânica.
Mas obrigado pelo comentário. Se você tem algum comentário, alguma outra ideia, vai colocando aí para a gente ir debatendo. Principalmente sobre biomecânica. Então, os corredores, eles tendem a se tornar mais econômicos simplesmente por correr. Eles vão... essa economia de corrida, que a gente vai... Não, se você corre biomecanicamente correto, você fica mais econômico. Só que a economia de corrida, ela não depende só da biomecânica. Ela depende de diversos fatores. Se você quer receber esses slides, eu compartilho com o maior prazer com vocês, para que você tenha acesso a essa informação em casa, para você poder ler os artigos depois. Eu vou apresentar aqui alguns artigos. Se você quiser o artigo, manda aí no direct. Aliás, me manda um direct que eu envio esses artigos para vocês, tá certo? Então, essas letrinhas pequenas aí, elas têm escrito no seguinte: eficiência metabólica, depois eficiência cardiovascular, o treinamento, está aqui em cima, eficiência biomecânica e a eficiência neuromuscular. A gente às vezes quer minimizar tudo que a gente faz com um aspecto, um único aspecto. Isso é muito pouco dentro, por exemplo, da economia de corrida. Você, por exemplo, pense, como que eu posso melhorar a coordenação motora de um atleta? A coordenação motora ela vai estar ligada a estímulos, né? A eficiência neuromuscular. Não é apenas você, como a gente vai falar, não sei, acho que hoje não, vou deixar para a semana que vem fazer um outro apanhado sobre a biomecânica. Aí mais sobre as fases da passada, tipo de pisada, como que entra, né? Se entra com o calcanhar, se entra com a ponta do pé. Eu não vou fazer essa discussão hoje aqui não. Hoje a discussão é mais nesse aspecto do que a biomecânica faz. O que a biomecânica faz, para que ela serve. Então, olha só, para você falar que melhorou a economia de corrida de um atleta, mudou a biomecânica de um atleta, olha quantas coisas tem para você avaliar, para você analisar, para você falar, a biomecânica é um fator, cinemática, cinética, as características do atleta. Você tem ainda eficiência cardiovascular, eficiência metabólica, treinamento e a eficiência neuromuscular. Então, se o seu cérebro tiver, às vezes, lá, não tiver... A gente fala, o cansaço sempre é importante. Então, às vezes, o estímulo neural ele não vai acontecer da mesma forma que você gostaria. Então, você às vezes não melhora a biomecânica, você não vai conseguir mudar, não é porque a postura, o braço tem que ser desse jeito ou daquele jeito. Às vezes é questão neural. Então, a gente tem que entender que para acontecer tudo isso, melhorar a performance, reduzir o risco de lesão e mudar a biomecânica, ela tem muitos fatores associados a isso. Então, por isso que a ciência não consegue gerar evidência científica suficiente para poder afirmar que é possível mudar a biomecânica de alguém. Nós somos chiques, né? Pô, nós temos uma live com slide. Pô, eu só vi até hoje só eu fazendo live com slide. Se você já viu alguém fazendo live com slide, é uma aula, né? Que é praticamente uma aula. Então, eu nunca vi ninguém fazendo live com slide. Nós somos muito chique, né? Mas se você quiser os slides para ver depois e ter guardado esse material, envie um direct, acabando aqui a live, me envie um direct, que eu vou ter o prazer de encaminhar esses slides para vocês. Vamos continuar. Então, esqueçam essa história de forma usual de correr, forma boa de correr, forma certa, forma errada. Se eu não consigo mudar a biomecânica do meu atleta, ele vai naturalmente se adaptar a correr. Como a gente vem aqui no texto, né? Por isso que eu botei o texto que era grande, para eu poder usar mais vezes. Os corredores tendem a se tornar mais econômicos simplesmente correndo de forma consistente. Quanto mais corremos, tendemos a otimizar inerentemente a nossa biomecânica, com base na nossa anatomia e nosso histórico de lesões. Então, não existe uma forma certa, não existe uma forma errada de correr. Ontem, durante essa nossa aula, isso aqui foi a aula de ontem, né, do encontro do Clube dos Mestres da Corrida. Eu lembrei de um atleta que eu fui participar de uma corrida, de uma outra maratona de 6 horas, na cidade de Macaé. E aí eu
a minha corrida era de 2 da manhã às 8 da manhã. E a turma das 12 horas já tinha largado às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite. Iam ficar 12 horas durante a madrugada até 8 horas da manhã. Então eu dormi, descansei, quando foi meia-noite eu já estava me preparando, ficar acompanhando o pessoal, acompanhando os amigos. E eu vi um cara correndo muito feio, muito feio. Você olhava para ele, eu olhei para ele e falei assim, esse cara não vai conseguir terminar essas 12 horas. Ele não sabe correr. O cara corria sentado, parecia um desajeitado, sabe? Eu olhei e falei assim, esse daí não vai conseguir correr, já está cansado. Olha lá, está com cara de cansado, fazendo cara de cansado. Resumindo a história, né? Porque foram uma prova de 6 horas, então tinha muita história para contar. O cara foi o campeão das 12 horas, é seleção brasileira de ultramaratona e desde esse dia eu comecei a acompanhá-lo. Ele treina muito. A biomecânica dele não é das mais belas de você se ver, como seriam dos quenianos ali, né? Então a gente fala assim, pô, é bonito de ver o queniano correndo, mas o dele não significa que é o único gesto certo. Não é a corrida biomecânica perfeita, é a dele. Eu tenho que copiar o queniano. E aí um amigo até colocou no clube, ele falou assim, olha, se a biomecânica foi feita para ajustar essa perfeição, como que a gente faz com os atletas paraolímpicos? Nós vamos ter que entender a biomecânica de uma outra forma. E é isso que eu acho que é importante a gente estar aqui abrindo a mente nesse momento. A gente não tem como determinar que uma pessoa corre. Você pode falar que ela corre feio, igual eu fiz, né? O cara corre feio. Mas que ele não é eficiente, não tem essa relação direta. Por que que os nossos atletas recreacionais têm que fazer educativos? Se eu não vou mudar a biomecânica dele, por que que eu tenho que fazer educativo? Essa daqui eu aprendi com o professor Marcos Vinícius, que está aí acompanhando a nossa live. O educativo, se ele pode melhorar um pouco a coordenação motora, mas principalmente ele tem que ser realizado como um fortalecimento específico para a corrida. Se a gente não consegue mudar a biomecânica, ele vai auxiliar no fortalecimento específico. Você vai melhorar o toque no chão, a velocidade de toque, menos tempo de contato com o solo. A resposta neuromuscular, como eu falei antes, né? Se a economia de corrida ela está ligada a vários fatores e um deles é a eficiência neuromuscular, então se eu melhoro essa eficiência neuromuscular, eu já vou ficando mais econômico. Ou seja, continuem fazendo educativos, continuem treinando. Os educativos são bons, são importantes. Agora, fazer 20 minutinhos uma vez na semana e dizer que melhorou por causa do educativo, a gente também não consegue fazer essa afirmação. Fazer educativo, e aí vamos mudar de esporte, que não é um esporte natural, eu sei disso, que precisa treinar muito mais educativos. Natação e vôlei são 2 esportes que não são naturais. Você tem que aprender a nadar, você tem que melhorar a sua técnica de nadar. E aí na natação, você faz educativo todo dia. Você faz o aquecimento educativo, às vezes tem um treino de educativo na semana. O vôlei é a mesma coisa, você treina a técnica do vôlei todo dia. Então na corrida, enquanto orientação, você fazer só uma vez é pouco, mas também não precisa fazer todo dia. Para os nossos atletas recreacionais, que às vezes treinam 3 vezes na semana, você encaixar um educativo, vai ser bom? Vai, mas... Aí eu lembro de outro fator, de uma outra questão, né? Mas vamos lá, se o atleta faz 3 vezes na semana, você vai fazer educativo com ele 1 ou 2 vezes? Orientação geral. Seria interessante que você fizesse de 2 a 3 vezes por semana o treino de educativo. Ah, Vitor, mas meu atleta treina 3 vezes na semana ou 4. Então é melhor ele treinar, é melhor ele correr do que você pensar no educativo. Não estou falando que o educativo não serve para nada. Eu estou falando que, dentro da minha ordem de prioridades, é fisiologia, treinamento, descanso, alimentação, biomecânica. O educativo, se eu não puder fazer, eu não vou fazer, não vai fazer falta, entre aspas. Fiquem, calma, respira comigo.
O educativo é importante? É importante. Se você puder fazer 2 ou 3 vezes na semana, é bom? É bom. Se você não puder fazer, priorize o treinamento, priorize a fisiologia. Ok? Tranquilos? Então, esse tipo de informação é o que a gente passa dentro do Clube dos Mestres da Corrida. Se aqui nessa live eu estou dando toda essa informação para vocês em meia hora, imagina o que foi ontem, que foram 2 horas de biomecânica, e no próximo encontro a gente vai continuar falando sobre a biomecânica. Porque lá eu ensinei, por exemplo, como avaliar a biomecânica. Essa é uma das questões que a gente tem que levar em consideração. Porque quando você fala assim, eu mudo a biomecânica do meu atleta. Quando você fala assim, eu emagreci o meu atleta, eu pesei antes, pesei depois. Fiz composição corporal, adipômetro, medi o percentual de gordura e realmente vi que você diminuiu o peso e diminuiu o percentual de gordura. Você fez um antes e depois. Você faz um antes e depois na avaliação biomecânica? Primeira coisa, você avalia biomecanicamente o seu atleta? Você faz uma avaliação biomecânica com ele? Ah, não, Vitor, aqui na minha cidade não tem laboratório que faz avaliação biomecânica. Eu ensinei ontem a fazer avaliação com celular. Com um celular. Você gravar usando o seu celular e ter essa informação para o seu atleta, para você. Então, se você quiser participar do Clube do Mestre da Corrida, tem aqui o telefone do nosso suporte, só mandar um contato, mande um zap para a gente, que a gente conversa, troca ideia sobre biomecânica, sobre periodização, sobre treinamento, sobre fisiologia, que a ideia do clube é essa, a gente poder conversar sobre tudo. E se você quiser participar do grupo gratuito do Clube dos Mestres da Corrida, já tem mais de 200 mestres lá. Essa live aqui surgiu lá, a partir da discussão de um colega, discussão que eu digo sempre sadia, né? Ele apontou alguns detalhes, outros responderam, então, excelente, é uma discussão que evolui, que nos faz crescer, discussões respeitosas, mas que a gente está ali para crescer, ninguém evolui sozinho, né? Então, se você quiser participar do grupo também, do WhatsApp, o grupo gratuito, manda um zap que eu coloco você lá dentro do grupo. Mais de 200 mestres. Olha quanta informação ali você vai ter, tendo contato com esses outros 200 mestres, né? Mas vamos continuar aqui, porque eu lembrei de um outro ponto, né? Falando sobre educativo, que é assim, se eu puder, eu vou priorizar que o meu atleta descanse mais do que o educativo. Estão entendendo? Existem outros fatores que são mais úteis e que a gente tem evidência que realmente funciona, como descanso e alimentação, do que eu fazer o educativo. Então, mais uma vez, para deixar bem claro e a gente avançar aqui. Se você não puder fazer o educativo, ou se seu atleta treina recreacional, treina 3 a 4 vezes por semana, então você não consegue encaixar o educativo, não fique preocupado com isso. O seu atleta vai melhorar a biomecânica dele, entre aspas, né? Vai melhorar, não vai mudar, vai melhorar, vai se tornar mais eficiente, mais econômico, simplesmente pelo fato dele correr. Quando você puder fazer um educativo, faça. Mas só 20 minutinhos ali como aquecimento é muito pouco para você fazer uma vez por semana, 20 minutinhos, é muito pouco para você dizer que melhora a biomecânica do atleta. E esse daí é um artigo que ele traz o seguinte: os fatores de risco músculo-esqueléticos e biomecânicos relacionados à lesão em corredores recreacionais, uma revisão sistemática e uma meta-análise de estudos prospectivos. Uma revisão sistemática, a gente abre aspas aqui para a gente falar de ciência da metodologia da pesquisa, né? Ciência não, para a gente falar um pouco sobre metodologia da pesquisa para entender o que é uma revisão sistemática e uma meta-análise. Vou falar rápido, por cima. Revisão sistemática é você ter vários artigos de um determinado tema, escolhidos a partir de alguns critérios para fazer uma revisão daquele assunto. E a meta-análise é por isso que é o nome meta-análise. Você vai fazer uma análise estatística unindo a amostra de vários artigos. Então, é uma pesquisa robusta, é uma pesquisa importante. Independente da qualidade da meta-análise, se ela foi publicada, você tem que levar em consideração que pelo menos
ela foi avaliada, dependendo do nível do jornal, da revista, né? Essa daí, no caso, foi na... Aqui eu não tenho a revista, mas sei que foi não sei se foi na Sport Medicine, que é uma revista bem conceituada em relação à ciência do esporte. E aí, o que tem, e aqui embaixo, o que tem escrito? Bem, conclusão. A atual literatura não dá suporte que as medidas musculoesqueléticas e biomecânicas sejam fatores de risco para aumentar a lesão em corredores que sejam de não elite, né? Ou seja, os corredores recreacionais. Resumindo, eles fizeram uma revisão sistemática, fizeram uma meta-análise, analisaram vários artigos para chegar à conclusão de que não temos o suporte para garantir que mudar a biomecânica diminui o índice de lesão, diminui os riscos de ter lesão. Porque lesão também é multifatorial. Você aliar uma lesão a uma questão biomecânica é exatamente isso. E o artigo não é velho, não. O artigo é recente. Não sei se é o de 2019 ou 2022. Esse daqui eu acho que é o de 2022 e esse daqui é de 2019. E ambos falam exatamente isso. Ó. Nesse artigo foram levantadas informações relacionadas aos potenciais fatores de biomecânica da corrida associadas às lesões. Apesar de serem consideradas os principais riscos de lesão, dentro dessa revisão sistemática, foi identificado escassas pesquisas de alta qualidade, com muita diferença na escolha dos grupos avaliados e variáveis de resultados e lesões estudadas. Ou seja, nós temos aí 2 artigos, esse daqui de 2019 e esse daqui de 2022. Ambos são revisões sistemáticas, ou seja, eles pegaram vários artigos que analisavam a lesão relacionada à biomecânica, relacionada à corrida, e nessa revisão eles apontam que não é possível relacionar lesão com a corrida, com a biomecânica. Vamos falar aqui, ó. Os principais riscos de lesão dentro dessa revisão sistemática foi identificada escassas pesquisas de alta qualidade. Outra bola para a gente levantar aqui. Quando a gente fala assim, não é possível mudar a biomecânica de acordo com as evidências atuais, é exatamente porque a gente não tem pesquisa de qualidade sobre isso. Você não tem como afirmar que mudou a biomecânica de alguém, ou que ela ajuda a prevenir a lesão, ou que ela aumenta o risco de lesão, porque a gente não tem muitas pesquisas de qualidade sobre isso. E isso é um artigo de revisão sistemática de 2019. Não é um artigo único que avaliou só uma pessoa de 2000 e cacetada atrás, certo? Conclusão do artigo. Apesar das crenças persistentes, eu achei muito bacana eles colocarem isso, né? Artigo 2019. Apesar das crenças persistentes e generalizadas, olha como que começa a conclusão do artigo. Porque a gente acredita nisso. Eu acredito, né? Eu acreditava, pelo menos. Aí agora a gente vai estudando, vai lendo, vai tendo os artigos mais recentes, como esse, e aí você vai ficando com o pé atrás, né? Aí, como o Rodolfo colocou aí, né? Inclusive tem que ser muito cuidadoso nessa correção. Se você souber, pode a chance de lesionar, tentando corrigir, né? Vai ser muito maior do que deixando como está. Então a gente tem que ter cuidado quando vai falar em relação à lesão. Os atletas de altíssimo nível se lesionam, porque estão sempre ali perto do seu limite. E eles têm médico, fisioterapeuta, tem equipes de massagistas, uma equipe médica toda para acompanhá-los, né, seja de qual esporte for. Então a gente tem muita coisa para aprender ainda sobre lesão. Os nossos atletas também vão se lesionar, mas às vezes não é porque a gente errou, às vezes porque o cara não tem como você determinar qual foi o único motivo de uma lesão muscular, por exemplo, ou de uma dor na articulação. Porque está correndo, é porque está se movimentando. Então, assim, a gente às vezes falar de lesão é outro tema que a gente tem que ter cuidado. As pesquisas ainda são muito frágeis, né, em relação a muitas coisas dentro do nosso esporte, da corrida. Então, ó, conclusão. Apesar das crenças persistentes e generalizadas, as atuais perspectivas, evidências relacionando variáveis biomecânicas com risco de lesão relacionada à corrida é inconsistente. As atuais evidências relacionando as variáveis biomecânicas com risco de lesão
relacionada à corrida são inconsistentes. As evidências que nós temos hoje não nos garantem que há uma relação das variáveis biomecânicas com risco de lesão. E aí depois ele continua. Então, já respondemos os 3, certo? É possível mudar a biomecânica? Não. Com as evidências que nós temos hoje, não é possível a gente afirmar que é possível mudar a biomecânica. A biomecânica melhora a performance? Também não. Não podemos afirmar isso. A biomecânica existe uma biomecânica mais adequada para reduzir o risco de lesão? Também não. Se você não concorda comigo, não tem problema nenhum, não precisa ficar bravo não. Eu só quero saber o seguinte, como você avalia a biomecânica do seu atleta? Porque aí é como eu falei, eu emagreço o meu atleta. Como que você me comprova que você emagreceu o seu atleta? Ele pesava 100 quilos, treinou 3 meses, está com 98 quilos. Bacana, emagreceu 2 quilos. Percentual de gordura, fez lá o percentual físico, também diminuiu, parabéns. Aí você avaliou a composição corporal do seu atleta. Como que você vai avaliar a biomecânica? Você vai usar todos os pontinhos ali, vai fazer realmente o cálculo da física, angulação, tornozelo, joelho, quadril, perna direita, perna esquerda, ombro, tronco. Você faz essa avaliação, você leva o seu atleta para algum centro de avaliação que tem um laboratório, faça essa análise biomecânica. Se você não faz, você não tem como comprovar que você mudou a biomecânica do seu atleta. Estão entendendo onde eu quero chegar? Sem avaliação, você não tem como comprovar o que você fez, o seu trabalho. E aí, se você não avalia, como é que você vai mostrar que ele melhorou? Não, Vitor, eu faço uma avaliação de performance. Beleza, performance, ok. Ele chegou, corria, na primeira prova ele fez 5 km em 22 minutos, aí ele treinou comigo, a próxima prova que ele fez 5 km foi para 20 minutos. Beleza, você melhorou a performance dele. Você consegue emagrecer seu aluno. Agora, biomecanicamente falando, para você fazer uma avaliação biomecânica, você tem que estar dentro de um laboratório. Mas lembrando, eu ensinei no clube ontem como fazer uma avaliação biomecânica usando só o celular. E aí deixo a dica para vocês, tem aplicativo para fazer isso. Vitor, mas aí não é científico. Mas, meu amigo, você é treinador. Você não está fazendo uma pesquisa de doutorado como a minha. Você não está fazendo uma pesquisa de mestrado. Você só quer usar a biomecânica para mostrar uma coisa diferente para o seu atleta, para mostrar que você sabe o que você está fazendo, certo? Então, é possível você fazer uma avaliação biomecânica usando só o seu celular. Mas, digamos que você pudesse ter a oportunidade como eu de ir lá para um laboratório de biomecânica, como esse daí lá do INEF de Madrid. Eu tive a alegria de morar 1 ano em Madrid, fazendo meu doutorado sanduíche, que foi nessa universidade, e nesse laboratório aqui, eu fiz algumas pesquisas, ele tem 6 câmeras Vicon, que é uma câmera que capta infravermelha, infrarroja, e essa câmera ela vai captar esses pontinhos que são cinzas, mas na verdade eles são pontos refletores de luz, eles refletem a luz, e a câmera capta essa luz. E aí o que a gente fazia aqui no laboratório? Depois, quem quiser, é só procurar o Laboratório de Biomecânica da Universidade Politécnica de Madrid. Essas fotos são públicas, são deles, por isso que eu estou colocando aqui para vocês. Aqui embaixo desse tapete verde tem a plataforma de força. Então o pessoal vinha correndo aqui, as câmeras gravavam, então você tinha o peso aqui em cima e todas as câmeras filmando a pessoa correndo. Correndo, jogando vôlei, jogando futebol, chutando a bola, jogando golfe, vários esportes. E aí a câmera ela capta a luz refletidas por esses 3 pontinhos. E aí você coloca no tênis em vários pontos do corpo, para que no final, aqui você tem o corpo todo do rapaz, para que no final você gere um bonequinho palito. O que o treinador vai fazer com esse bonequinho palito? O que você vai usar de informação indo para um laboratório de altíssimo nível como esse, que demanda muito tempo e dinheiro para você realizar um único teste, para depois ter um bonequinho palito?
Como é que você vai avaliar a biomecânica do seu atleta? Estão entendendo como que é difícil a gente afirmar que muda a biomecânica de um atleta? Não, Vitor, mas ele chegou aqui torto, agora ele está correndo reto. Mas como que você avalia isso? Ah, não, porque eu olho, meu olhar é clínico. Meu olho é clínico e ele realmente mudou completamente a biomecânica. No seu olhar? Será que é só o seu olhar? E será que foi o educativo? Será que foi o treinamento de força? O treinamento de força também ajuda bastante a corrida, inclusive para ser mais eficiente. Meus queridos amigos, passamos aqui dos 35 minutos da nossa live. Acredito que semana que vem farei uma outra live sobre biomecânica, para falar sobre as fases da passada, tipos de pisada, o foot strike, né, como que entra com calcanhar. Será que entrar com calcanhar freia o movimento? Desde já, muito obrigado a todos vocês e lembre-se, ninguém evolui sozinho.